E, primeiramente, gostaria também de agradecer a pessoa do Dr. Norberto da Silva Gomes, presidente da Comissão de Estudos e Perícias Forenses da OAB, por esta oportunidade. Agradeço também os membros que compunham a banca, a mesa, autoridades e todos aqui presentes. Bom, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre a importância da gemologia forense. Essa primeira imagem que vocês veem aqui vai tratar também de um pouco da identificação, da classificação e avaliação das gemas. Ao lado esquerdo, acho que certo, meio das imagens, vocês vão ver um diamante, aproximadamente num valor. Eu estou colocando os valores só para vocês terem uma ideia do que vocês às vezes podem ter na mão e desconhecem. Esse diamante do lado esquerdo, incolor, ele chega mais ou menos do tamanho da sua unha, do dedo mindinho. Ele chega aproximadamente no valor de R$30 mil. Aquele lote do paralelo a ele é um lote de esmeralda bruta, mais ou menos com uma quantidade ali de 150 gramas, atingindo um valor de quase $50 mil. Isso é só por curiosidade. Também temos uma tiara da imperatriz, do imperador, que são peças assim de museu, que às vezes a gente também analisa e avalia. Um valor absurdamente, nem dá para comentar aqui. Paralelamente, um lote de água marinha, que varia de $10 uma pedra a $1.000, $2.000, $15 mil uma pedra. E um diamante azul, já encontrado, que chega a $180 milhões. Bom, dá prosseguimento. Vamos lá. O termo gemologia, às vezes, é muito desconhecido pelo público, né? Na realidade, gemologia é a ciência que estuda substâncias naturais, denominadas gemas ou pedras preciosas, em seu estado bruto ou lapidado. Analisa o caráter físico ou químico dos materiais. Existem diversos instrumentos hoje, com a tecnologia, inclusive o nobre colega, na sua exposição passada, nos mostrou até o microscópio MEV, né? Mas existem outros também aparelhos de alta tecnologia para poder se identificar uma gema hoje. No caso, vocês também estão vendo aqui, eu trabalho com um pequeno microscópio e outros aparelhos ópticos também, como lupas, e mais alguns se caso necessidade houver, né? Algumas gemas, só para vocês terem um conhecimento, aqui encontradas no nosso país, são como a opala, o peridoto, a pirita, que nós tratamos como ouro bobo, ou ouro de tolo. Ela parece ouro, mas na realidade não tem nenhum valor expressivo. A safira e o rubi, no caso, não produzimos no Brasil. O Brasil não produz nem rubi, nem safira. O topázio imperial, que vocês estão vendo aqui agora, o Brasil é o único produtor dessa gema e chega a valores astronômicos. Porém, só para informação, não são controlados, os valores não são controlados aqui pelo Brasil. São controlados diretamente de um escritório em Israel. Só para vocês terem uma ideia, uma mina brasileira controlada com valor de fora. E a gemologia forense, que estuda as pedras preciosas, aplicada a um contexto legal, diretamente relacionado à área forense, consequentemente nas questões judiciais. Essa imagem aqui sou eu, analisando.
com um aparelho, um lote de esmeralda. O gemólogo forense, a diferença dele é a qualificação. É necessário ter uma qualificação para poder identificar e classificar essas gemas, tanto no estado bruto como lapidado. Principalmente, eu digo, no estado bruto. Por quê? É onde encontramos a maior dificuldade do perito, no caso, não obter ou não ter uma experiência, principalmente na extração de mercadoria ou garimpo. Dificilmente ele vai saber o que essa mercadoria vai dar lapidada e vice-versa. Fica confuso você colocar um valor numa mercadoria bruta sem ter um conhecimento de garimpo. Isso é uma informação que, até para, geralmente, os lotes de esmeraldas que são colocadas em processos para pagamento, são no estado bruto. O lapidado fica mais simples, porém, depois, no futuro, vou explicar para vocês o porquê que fica mais simples colocar a lapidada dentro de um processo judicial para pagamento. Opa, espera só um pouquinho que eu... Onde atua um perito gemólogo? Dentro da esfera criminal, civil, em furto, roubo de joias, contrabando, evasão de divisas, apreensão, espólio, avaliação para seguradoras, bens à penhora como pagamento de dívidas, conforme o artigo 655 do Código de Processo Civil. Aqui abaixo vocês vão ver alguns lotes que são de diamantes, outros de correntes em ouro que são colocadas para pagamento, lotes de esmeralda bruta que são colocados para pagamento e também joias que são colocadas para pagamento. O artigo 655 diz: a penhora se observará preferencialmente a seguinte ordem, redação pela Lei nº 11.382 de 2006. Primeiro, dinheiro. Oitavo, pedras e metais preciosos. As gemas mais utilizadas para pagamento, conforme eu mencionei anteriormente, realmente são as esmeraldas, principalmente no estado bruto, devido à dificuldade de se encontrar um perito hábil para poder avaliá-las. Isso favorece muito um auxiliar técnico, no caso de um processo, a contrapor uma situação e valorar essa mercadoria lá em cima, dentro de um processo, de modo que não haja uma solução exata. Eu passei num caso, eu vou citar agora um caso, que eu sempre digo, esse é um caso das maletas de couro. Eu fui contratado por um banco no Distrito Federal para proceder a uma avaliação de esmeraldas que iam ser dadas para pagamento. Ótimo. Comparecendo lá, recebi uma empresa com essas 6 maletas de esmeraldas e me dirigi ao local para começar a avaliá-las. Abrindo cada maleta, pude observar que dentro de cada maleta havia cascalho, uma mercadoria que, sem valor comercial, o custo-benefício dela para a lapidação não havia como fazê-lo. Notei, numa das maletas, que havia um lote de mercadoria que chegava a um torno... O valor da dívida para o banco eram 6 milhões. Eram de 6 milhões. Numa dessas maletas, eu cheguei a avaliar uma mercadoria, chegava a R$1.700.000. Ótimo. Comuniquei ao advogado do banco, que ele achou interessante. Então, vamos tentar fazer um acordo, né, e vamos também lacrar essa mercadoria. Eu tomei as providências como perito de sinalizar ou lacrar essas maletas de forma que ficassem invioláveis, né?
e demos continuidade. Só que foi me dito o seguinte, olha, essa mercadoria vai ficar dentro do banco e o banco é do outro lado da avenida. Eu falei, bom, tudo bem, né? Se as partes concordarem, os advogados concordarem, vamos acompanhar e vamos até lá e vamos guardar essa mercadoria no cofre. Que ótimo, saímos, o proprietário da empresa que estava trazendo essa mercadoria para ser avaliada, disse assim, bom, eu entro no meu carro, já atravesso para o estacionamento do banco e subo, nós lacramos a mercadoria e colocamos no cofre. Ótimo. Subi, entrei no banco, fiquei aguardando. Como foi minha surpresa? Ao colocar as 6 maletas para serem colocadas dentro do cofre, eu notei que eu tinha um aparelhinho para poder fazer a identificação, que eu já tinha marcado essas maletas anteriormente. Passei esse aparelhinho e uma das maletas não tinha essa marca que eu tinha deixado. Comuniquei ao advogado e pedi para abrir novamente aquela mercadoria, aquelas maletas. Por espanto meu, havia cascalho novamente. Comuniquei os advogados e ali eles tomaram as providências necessárias, mas só para vocês verem que tipo de fraude eles podem chegar. Até onde eles podem chegar. Eles mudam isso porque eles trocam, provavelmente dentro do carro havia uma outra maleta igual, eles trocaram, substituíram e iam colocar aquilo para pagamento de dívida. As fraudes mais comuns. Eu trouxe aqui uma caixa que depois vocês vão ter uma oportunidade de ver. É uma prática mais usada assim, em lotes de pedras preciosas que vão para avaliação. Eles colocam, geralmente, vidros lapidados em meio de lotes enormes e isso, dependendo da pedra, se é uma água marinha de grande valor ou se é uma própria esmeralda de grande valor, acaba passando se a pessoa não tiver um conhecimento ou não tiver um gemólogo para poder avaliar isso antes, ok? Depois vocês dão uma olhadinha, eu acho que por curiosidade vale a pena. Outra coisa que eu sempre falo é em questão dos certificados ou dos laudos emitidos por alguns peritos. Nós, ao emitir um laudo, tomamos todo um cuidado de fotografar, inclusive, o núcleo dessa gema. E isso eu acho que deveria fazer parte de todos os laudos. E mesmo também saber se esse perito realmente tem conhecimento no mundo das pedras brutas para poder avaliar. Outra coisa é ter um conhecimento constante do comércio nacional e internacional de pedras preciosas. Se ele não estiver atualizado com esses valores, eu não digo valores de joalheria ou joalheiros, eu sou um pouco taxativo em dizer, um joalheiro não está preparado para poder avaliar uma pedra preciosa no seu real valor. Existe um valor que nós, aí eu já vou me colocar, é um termo que nós usamos entre comerciantes de joias, pedristas, que não é o valor praticado entre joalheiros. Nós temos uma bolsa mundial de pedras que se encontra em Israel. Ali, todas as pedras do mundo são controladas, inclusive os seus valores. Geralmente, todas as pessoas, elas acreditam, os gemólogos acreditam que não existe uma tabela sobre o valor de uma pedra preciosa, por causa da sua raridade, o tempo de extração, mas ali, dentro dessa Bolsa Mundial de Pedras de Israel, nós temos uma cotação mínima para comércio. E isso é pouco difundido. Poucos aqueles que sabem os valores reais.
Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver lá e saber o preço de uma pedra no Brasil ou mesmo no Japão. Então, é óbvio que outros profissionais também possam ter tido essa oportunidade, mas é importante ressaltar que devemos saber se a pessoa, se o perito tem conhecimento em comércio exterior para poder avaliar e constar isso no laudo para poder dar liquidez, né? Porque o que o judiciário precisa é liquidez, num caso de pagamento de dívida. Algumas curiosidades, né? O Brasil é responsável pela produção de 1/3 do volume de gemas no mundo, exceto os diamantes, rubi e safira. Rubi e safira, como eu mesmo disse, não são produzidos no Brasil. É o único produtor de topázio imperial, como eu havia dito anteriormente, que é uma gema que é rica, que os orientais adoram, e somente encontramos aqui no Brasil. O maior produtor de outras pedras, como ágata, ametista, citrino, alexandrite, etc. É o segundo produtor mundial de esmeraldas e opalas. 12º produtor de ouro bruto, com 67,3 toneladas. 19º fabricante mundial de joias em ouro, com utilização de 23 toneladas. Uma coisa que eu sempre luto, que a maioria das pessoas comentam e falam, poxa, porque eu não posso usar uma joia que eu vou ser roubado. Mas eu acho que o brasileiro tem a oportunidade de ter essa joia com um preço acessível e deve se embelezar, deve se adornar, principalmente a mulher, e usar. Não pensar que vai ser roubado. É um gosto, minha opinião, né? Outra coisa que eu gostaria de falar como curiosidade de vocês, a maioria dos bacharéis em Direito aqui dentro dessa sala possui um anel com uma pedra que é o rubi, ou pensam que é um rubi. 97% dessas gemas incrustadas nesses anéis são sintéticas. Dificilmente ele vai encontrar um rubi verdadeiro ou natural no seu anel. Depois vocês pensem nisso, ou dêem uma olhadinha com mais carinho com o gemólogo. Bom, é isso que eu tinha a dizer e agradeço a todos.